Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela foi entregue a um milionário frio como gelo, mas quando ele tentou tocá-la, ela simplesmente congelou. O que parecia uma noite de submissão virou um jogo perigoso de silêncios, segredos e desejo contido. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos, como esse continuando. A chuva martelava no telhado da casa simples em Copacabana, como se o céu estivesse cobrando uma dívida antiga. Lia Devereaux observava as gotas escorrerem pela janela embaçada, cada uma carregando consigo um pedaço de sua infância que nunca voltaria. Aos 20 anos, ela havia aprendido que o amor era uma palavra perigosa na boca de sua mãe e que beleza podia ser tanto bênção quanto maldição. Verônica Devereaux havia sido modelo nos anos 90, quando o Brasil ainda sonhava com passarelas internacionais e contratos milionários. Mas o tempo é cruel com quem vive apenas da aparência. E aos 45 anos, tudo o que restava de sua glória eram fotografias amareladas e dívidas que cresciam como erva daninha. A casa onde moravam, um apartamento de 2 quartos, no último andar de um prédio sem elevador, era tudo o que sobrou de um império construído sobre promessas vazias e relacionamentos tóxicos. Lia crescera observando os homens que passavam pela vida de sua mãe como turistas em terra estrangeira. Alguns ficavam semanas, outros apenas uma noite. Todos deixavam algo para trás. Dinheiro, presentes caros ou simplesmente o cheiro de perfume masculino que demorava dias para sair dos móveis. Mas nenhum deles olhava para Lia como se ela fosse mais que um obstáculo a ser contornado. Por isso ela havia construído muralhas ao redor do coração. Muralhas altas, sem portões, sem janelas. Aos 16 anos, quando os garotos da escola começaram a notar suas curvas e seus olhos verdes, que pareciam guardar segredos, Lia já sabia que seu corpo era seu território sagrado. Não por pudor religioso ou moral antiquada, mas por uma compreensão visceral de que entregar-se significava perder-se. Naquela noite de março, véspera de seu aniversário de 21 anos, Verônica entrou no quarto da filha com o rosto tenso e os olhos vermelhos, não de choro, mas de cansaço. Um cansaço que vinha de muito longe, carregado de escolhas erradas e pontes queimadas. Lia, precisamos conversar, disse, sentando-se na beirada da cama com a delicadeza de quem toca, em algo frágil. Se é sobre dinheiro de novo, mãe, eu já disse que posso trabalhar mais horas na livraria. O senhor Roberto disse que não é sobre a livraria. Verônica interrompeu, passando as mãos pelos cabelos loiros oxigenados. É sobre uma oportunidade, uma chance de resolver tudo de uma vez. Lia fechou o livro que estava lendo e se virou para a mãe. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Verônica usava quando estava prestes a justificar algo injustificável. Que tipo de oportunidade? Existe um homem, um empresário muito poderoso. Ele tem interesse em você. Interesse em mim? Lia riu, mas não havia humor no som. Mãe, eu nunca nem saí do Rio de Janeiro. Que empresário poderoso me conheceria? Verônica desviou o olhar, fixando-o na parede onde havia uma foto delas duas tirada anos atrás, quando ainda fingiam ser felizes. Ele viu suas fotos nas redes sociais. Minhas fotos? A voz de Lia subiu uma oitava. Que fotos? Eu mal posto nada. As que eu postei. Você é linda, Lia. Mais linda do que eu jamais fui. E ele notou isso. A verdade começou a se formar na mente de Lia como uma tempestade se aproximando do horizonte. Lenta, inevitável, devastadora. Você me vendeu, disse, não como pergunta, mas como constatação. Eu não vendi ninguém. Verônica se levantou defensiva. Ele quer conhecer você, te dar oportunidades, uma vida melhor do que isso aqui. E, em troca? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão. Verônica olhou para as próprias mãos, onde um anel barato deixara uma marca verde no dedo anelar. Em troca de quê, mãe? De quitarmos nossas dívidas, de termos uma vida digna, de você não precisar trabalhar numa livraria ganhando salário, mínimo pelo resto da vida. Você me vendeu,
repetiu Lia, dessa vez com a voz quebrando, não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva fria que vinha de um lugar profundo, onde moravam todas as decepções acumuladas ao longo dos anos. Lia, você não entende. Nós devemos dinheiro para pessoas perigosas. Pessoas que não negociam, que não esperam. Se não pagarmos... Quanto? 500 mil. Lia sentiu o chão se mover debaixo de seus pés. 500 mil reais era mais dinheiro do que ela conseguiria. Juntar em 10 vidas trabalhando na livraria. Como foi que você conseguiu dever tanto dinheiro? Verônica não. Respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz era um sussurro carregado de vergonha. Cocaína, para manter o peso, para aguentar as noites, para não pensar. A admissão pairou no ar entre elas como fumaça tóxica. Lia sempre soubera que a mãe usava alguma coisa, mas nunca imaginara a extensão do problema. E agora esse homem misterioso vai pagar suas dívidas em troca de... O quê? Do meu corpo, da minha virgindade, da minha vida? Não é assim tão simples. Então me explique como é. Verônica se aproximou da janela, observando a chuva que continuava caindo. Ele se chama Ethan Volkov. É franco-russo, herdeiro de um império farmacêutico. Tem fazendas pelo Brasil inteiro, laboratórios, conexões políticas. É um homem que consegue o que quer. E ele quer a mim. Ele quer conhecer você. Passar um tempo com você. Numa fazenda no interior de Minas Gerais, lugar isolado, seguro. Isolado, repetiu Lia, degustando a palavra como se fosse veneno. Para ninguém me ouvir gritar. Não é assim, ele não é violento, é educado, refinado, só tem necessidades específicas. Que necessidades? Verônica hesitou. Ele perdeu alguém, uma mulher, há alguns anos, e você se parece com ela. A revelação caiu entre elas como uma bomba. Lia sentiu sua pele se arrepiar, não de frio, mas de compreensão súbita e aterrorizante. Eu sou um substituto, uma boneca para ele brincar e fingir que está com outra. Pessoa. Não sabemos se é isso. Talvez ele genuinamente goste de você. Talvez seja o começo de algo real. Algo real? Lia riu, um som áspero e amargo. Mãe, você acabou de me dizer que ele me quer porque eu pareço com uma mulher morta. Que parte disso soa real para você? Verônica se virou e, pela primeira vez em anos, Lia viu lágrimas verdadeiras nos olhos da mãe. Não lágrimas de manipulação ou autocompaixão, mas de genuíno arrependimento. Lia, eu não tenho escolha. Se não pagarmos, eles vão nos matar. A ambos. Então que matem. Pelo menos morrerei como eu mesma. Não diga isso. Verônica se aproximou, tentando tocar o rosto da filha, mas Lia se afastou. Quando? Amanhã. Ele manda um carro buscar. Você. No meu aniversário. Eu sei que é terrível, mas saia do meu quarto. Lia. Saia do meu quarto. Verônica recuou como se tivesse levado um tapa. Por um momento, ficou parada na porta, parecendo querer dizer algo mais. Mas as palavras não vieram. Ela saiu fechando a porta suavemente atrás de si. Lia ficou sozinha com a chuva e com a certeza de que sua vida havia acabado de tomar um rumo irreversível. Deitou-se na cama, puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos, tentando imaginar como seria acordar no dia seguinte, sabendo que seria o último dia de sua liberdade. Mas o sono não veio. Em vez disso, uma determinação fria e cristalina começou a crescer em seu peito. Se ia ser forçada a entrar naquele jogo, então jogaria pelas próprias regras. Ethan Volkov queria uma substituta dócil para sua mulher morta. Então conheceria Lia Devereux e descobriria que algumas mulheres não se deixam substituir. Na manhã seguinte, o carro chegou pontualmente às 10 horas. Não era o que Lia esperava, nem limusine extravagante, nem veículo militar blindado. Era um sedã, preto discreto, dirigido por um homem de meia idade que se apresentou simplesmente como José. Ele ajudou Lia com sua pequena mala sem fazer perguntas ou comentários, tratando-a com uma gentileza distante que de alguma forma a tranquilizou. Verônica ficou na janela, observando. Não desceu para se despedir.
Não acenou, não chorou. Apenas observou, como se estivesse assistindo ao próprio funeral. A viagem até Minas Gerais levou 6 horas. José não era conversador, mas também não era hostil. Parou 2 vezes para que ela pudesse usar o banheiro e comprar água, sempre permanecendo respeitosamente próximo, mas não opressivo. Lia aproveitou essas paradas para tentar ligar para algumas amigas, mas seu celular não tinha sinal. Quando perguntou a José sobre isso, ele simplesmente disse que a fazenda ficava numa região com cobertura limitada. Conforme se afastavam da cidade, a paisagem ia mudando. O cinza do asfalto e do concreto deu lugar ao verde das montanhas mineiras, pontilhadas por fazendas de gado e plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. Era bonito, Lia tinha que admitir. Mas beleza podia esconder perigos, e ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo levada para um lugar de onde talvez nunca saísse. A fazenda Santa Helena apareceu no final da tarde, quando o sol já começava a se pôr atrás das montanhas. Não era o que Lia esperava. Em vez de uma propriedade ostensiva, típica de novos ricos, era uma construção elegante e discreta, que parecia ter crescido da própria terra. A casa principal era ampla, mas não exagerada, construída em pedra e madeira, com varandas que contornavam toda a estrutura. Havia outras, construções espalhadas pela propriedade, estábulos, uma casa menor que provavelmente abrigava funcionários, e ao longe, o que parecia ser um laboratório ou escritório. José parou o carro em frente à entrada principal e desceu para pegar a mala de Lia. Ela permaneceu sentada por um momento, observando a casa que seria sua prisão ou seu lar pelos próximos. Quanto tempo? Ninguém havia especificado a duração de sua estadia. Senhora? José abriu a porta do passageiro, estendendo a mão para ajudá-la a descer. Lia respirou fundo e aceitou a mão oferecida. Seus pés tocaram o solo de pedra irregular da entrada e ela teve a estranha sensação de estar cruzando uma linha invisível. Atrás dela ficava a vida que conhecia, por mais difícil que fosse. À frente, o desconhecido absoluto. A porta principal se abriu antes que chegassem até ela. Uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque elegante, saiu para recebê-los. Vestia um vestido simples, mas bem cortado em azul marinho, e seus olhos eram gentis, mas cautelosos. Você deve ser Lia, disse com um sotaque que Lia não conseguiu identificar. Sou Helena, a governanta. Seja bem-vinda à Fazenda Santa Helena. Obrigada, respondeu Lia, surpreendida pela cortesia genuína no tom da mulher. O Sr. Volkov chegará dentro de algumas horas. Ele pediu para que você se instalasse e descansasse da viagem. José, pode levar a bagagem da senhorita para o quarto azul, por favor. O quarto azul ficava no 2º andar, num corredor amplo com várias portas. Helena a conduziu até lá, abrindo caminho com movimentos eficientes, mas não apressados. Esta será sua acomodação, disse, abrindo uma porta de madeira escura. Espero que seja confortável. Lia entrou e teve que admitir que era mais do que confortável. Era luxuoso. A cama era ampla, coberta por lençóis de algodão que pareciam caros demais para existir. Havia uma poltrona de leitura junto à janela, uma escrivaninha antiga, mas bem conservada, um guarda-roupa que provavelmente era maior que o quarto que dividia com a mãe no Rio. A janela oferecia uma vista deslumbrante das montanhas, já tingidas, de dourado pelo sol poente. Há roupas no armário, continuou Helena. O Sr. Volkov pediu para que escolhêssemos algumas peças que pudessem agradar você. Se não gostar de nada, podemos providenciar outras. Lia abriu o guarda-roupa e quase sufocou. Havia vestidos, blusas, saias, sapatos, tudo em seu tamanho. Exato. Tudo obviamente caro, tudo em cores que complementavam seu tom de pele e a cor de seus olhos. Era como se alguém tivesse estudado cuidadosamente suas preferências e seu corpo. Como ele sabia meu tamanho? Perguntou, passando os dedos por um vestido de seda verde que custaria o salário de 1 ano na livraria. Helena hesitou. O senhor Volkov é meticuloso em seus preparativos. Meticuloso. É assim que vocês chamam. Senhorita Lia,
disse Helena, com um tom que mesclava advertência e compaixão. Posso dar um conselho? Pode. O Sr. Volkov não é um homem mau, mas é um homem que sofreu muito. Às vezes, pessoas que sofreram muito podem machucar outros sem perceber, não por maldade, mas por dor. E isso deveria me tranquilizar? Deveria alertá-la. Seja você mesma, mas seja cautelosa. E lembre-se, há sempre funcionários por perto, você não está completamente sozinha aqui. A governanta saiu, fechando a porta suavemente. Lia ficou parada no meio do quarto, processando tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. Ontem, ela era uma garota pobre que vendia livros em Copacabana. Hoje era... o quê? Prisioneira? Concubina? Substituta? Decidiu que precisava de um banho. O banheiro anexo ao quarto era tão luxuoso quanto o resto. Banheira de mármore, chuveiro com múltiplas saídas de água, produtos de higiene que provavelmente custavam mais que seu salário mensal. Encheu a banheira com água quente e se permitiu relaxar pela primeira vez desde que a mãe havia feito sua confissão terrível. Na água morna, finalmente conseguiu chorar. Não lágrimas dramáticas de autocompaixão, mas um choro quieto e profundo de luto. Luto pela infância que nunca tivera, pela mãe que escolhera as drogas sobre a filha, pela liberdade que acabara de perder, mas também, estranhamente, um tipo estranho de alívio. Pelo menos agora sabia onde estava parada. Pelo menos agora não precisava mais fingir que sua vida tinha sentido. Quando saiu do banho, o sol já havia se posto completamente. Escolheu uma das roupas do guarda-roupa, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, a combinação mais discreta que encontrou. Não ia se vestir como boneca para ninguém. Estava penteando os cabelos quando ouviu um carro chegando. O som do motor era diferente do sedã que a trouxera, mais potente, mais caro. Aproximou-se da janela e viu um Mercedes preto parando em frente à casa. Um homem desceu do banco do motorista. Mesmo à distância e na penumbra, Lia pôde ver que ele era alto, com ombros largos que preenchiam bem o terno escuro que vestia. Movimentava-se com a confiança de alguém que nunca duvidara de seu lugar no mundo. Quando ele olhou para cima, em direção às janelas do segundo andar, Lia se afastou instintivamente, mas não antes de ver seu rosto por um momento. Ethan Volkov era bonito de uma forma que assustava. Não bonito como os galãs de novela ou os modelos das revistas. Bonito como uma tempestade. É bonita, com uma beleza que prometia tanto prazer quanto destruição. Tinha os cabelos escuros puxados para trás, o rosto angular com uma barba bem feita, e mesmo à distância, Lia podia sentir a intensidade de seu olhar. Ouviu vozes no andar de baixo. Helena recebendo-o, provavelmente informando sobre a chegada dela. Depois, passos na escada. Passos que pararam em frente à sua porta. 3 batidas suaves. Senhorita Devereux, sou Ethan Volkov. Podemos conversar? A voz era grave, com um leve sotaque que confirmava suas origens russas. Controlada, educada, mas com uma autoridade subjacente que não admitia recusa. Lia olhou para si mesma no espelho. 20 anos de idade, cabelos castanhos ainda úmidos do banho, olhos verdes que sempre pareceram grandes demais para seu rosto. Parecia uma criança se preparando para enfrentar um dragão. Mas criança ela não era mais. Talvez nunca tivesse sido. Respirou fundo, endireitou os ombros e abriu a porta. E lá estava ele. Ethan Volkov. Era ainda mais imponente de perto do que Lia havia imaginado da janela. Tinha pelo menos 1,90 m, com ombros que preenchiam perfeitamente o terno de linho azul marinho que vestia. Mas não era apenas sua estatura física que a impressionava. Era a presença. Ele ocupava o espaço como se tivesse nascido para comandar, como se o ar ao seu redor se curvasse à sua vontade. Os olhos dele eram de um azul tão intenso que pareciam artificiais, quase translúcidos sob a luz suave do corredor. Cabelos escuros, com fios prateados nas têmporas, que não o faziam parecer mais velho, mas sim mais perigoso. Havia uma cicatriz quase imperceptível cortando sua sobrancelha esquerda, e Lia se perguntou que tipo de vida deixava marcas assim num homem que
Claramente tinha dinheiro suficiente para apagar qualquer imperfeição. Senhorita Devereux, disse ele com uma reverência quase formal. Obrigado por aceitar meu convite. Convite. A palavra pairou entre eles como uma mentira educada que ambos reconheciam, mas que nenhum dos dois estava disposto a desmascarar ainda. Não me lembro de ter tido escolha, respondeu Lia, mantendo a voz firme apesar do coração que batia como um tambor descompassado. Um sorriso tocou os lábios dele, não de humor, mas de algo que poderia ser aprovação. Direta, gosto disso. Podemos conversar? Há algumas coisas que preciso explicar. Aqui está bem. Preferiria um ambiente mais privado. Meu escritório fica no andar de baixo. Lia hesitou. Seguir um homem desconhecido para um escritório, numa casa isolada no interior de Minas, não parecia a decisão mais inteligente que já tomara na vida. Mas, por outro lado, se ele quisesse machucá-la, não precisaria de privacidade para isso. Estava em território dele, cercada pelos funcionários dele, completamente à mercê de sua boa vontade. Tudo bem, disse finalmente, mas deixo a porta aberta. Como quiser. Ele se afastou para que ela pudesse passar, um gesto de cortesia, que contrastava estranhamente com as circunstâncias de sua presença ali. Lia desceu a escada ao lado dele, consciente de cada movimento, de cada respiração. O cheiro dele era sutil, mas marcante, algo caro e masculino, que fazia seu estômago se contrair de uma forma que ela preferiu não analisar. O escritório ficava no final de um corredor no térreo, atrás de portas duplas de madeira escura. Era um ambiente elegante, mas funcional, com estantes repletas de livros em várias línguas, uma mesa ampla de mogno e poltronas de couro que pareciam ter custado mais que um carro. As paredes eram decoradas com fotografias de propriedades rurais, algumas claramente brasileiras, outras que pareciam ser de outros países. Ethan gesticulou para que ela se sentasse numa das poltronas, mas Lia preferiu permanecer de pé, próxima, a porta aberta. Ele notou sua escolha e não comentou dirigindo-se ao bar no canto da sala. Gostaria de beber alguma coisa? Água, suco, algo mais forte? Água está bem. Ele serviu água com gás em 2 copos de cristal, adicionando gelo e uma fatia de limão com movimentos precisos que sugeriam familiaridade com rituais de hospitalidade. Ofereceu um dos copos a Lia, que o aceitou, mas não bebeu imediatamente. Tem medo de que eu tenha colocado algo na bebida? Perguntou ele, com um tom que poderia ser curiosidade ou diversão. Deveria ter? Não. Ele bebeu de seu próprio copo, mantendo os olhos fixos nela. Não sou do tipo que precisa drogar mulheres para conseguir o que quero. A afirmação deveria ter sido tranquilizadora, mas havia algo na forma como ele a disse que fez Lia se arrepiar. Como se ele tivesse outros métodos, mais sutis e talvez mais eficazes. Então, o que é que você quer? Sr. Volkov. Ethan. E o que eu quero é complexo demais para ser explicado numa única conversa. Tente. Ele se aproximou da janela, observando a paisagem que se estendia além da fazenda. No crepúsculo, as montanhas pareciam recortadas, contra um céu que mudava do azul para o violeta. Você sabe por que está aqui? Minha mãe me disse algumas coisas. Que você tem interesse em mim. Que isso resolve as dívidas dela. Que eu pareço com alguém que você conheceu. Sua mãe foi diplomática em suas explicações. Então me dê a versão não diplomática. Ethan se virou para encará-la, e Lia viu algo se mover nas profundezas daqueles olhos azuis. Dor, talvez. Ou raiva. Ou ambos. Há 7 anos, eu era noivo de uma mulher chamada Isabela Mendes. Era brasileira de uma família tradicional de São Paulo. Nos conhecemos numa conferência em Londres e foi instantâneo, pelo menos para mim. Ele fez uma pausa, bebendo um gole d'água como se estivesse ganhando tempo. Isabela era linda, inteligente, forte. Tinha opiniões próprias, não se deixava intimidar facilmente. Parecia perfeita demais para ser real. E o que aconteceu com ela? Ela desapareceu, 3 dias antes do nosso casamento. A simplicidade da declaração não diminuía seu impacto.
Lia sentiu algo se apertar em seu estômago. Desapareceu como? Saiu do hotel onde estava hospedada em São Paulo e nunca mais foi vista. Não levou bagagem, não deixou bilhete, não disse nada para ninguém. Simplesmente se foi. E você nunca mais soube dela. Nunca mais. Ele voltou para trás da mesa, mas não se sentou. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Sem pistas, sem testemunhas, sem evidências de crime. Como se ela tivesse simplesmente decidido que não queria se casar e tivesse escolhido a forma mais dramática possível de comunicar isso. Mas você não acredita nisso. Não. Isabela não era do tipo que fugiria. Se tivesse mudado de ideia sobre o casamento, teria me dito na cara. Era direta assim como você. A comparação fez Lia se mexer desconfortavelmente. E onde eu entro nessa história? Ethan abriu uma gaveta da mesa e retirou uma fotografia. Entregou-a para Lia sem dizer nada. Era uma foto antiga, um pouco desbotada, mostrando um homem e uma mulher num restaurante elegante. O homem era claramente Ethan, alguns anos mais jovem, sorrindo de uma forma que Lia não conseguia imaginar vendo-o agora. A mulher ao seu lado era... Lia sentiu o sangue gelar nas veias. A mulher da foto poderia ser sua irmã gêmea. Mesmos cabelos castanhos, mesmos olhos verdes, mesmo formato de rosto. Até a forma como sorria era similar. Meu Deus, murmurou, quase deixando a foto cair. Agora entende por que fiquei interessado quando vi suas fotos? Você está procurando por uma substituta, alguém para fingir que é ela. No começo, talvez fosse isso mesmo. Ethan voltou para perto da janela, como se não suportasse estar próximo demais dela enquanto falava. Quando um dos meus funcionários me mostrou sua foto numa rede social, minha primeira reação foi perturbação. Era como ver um fantasma. Então, por que me trouxe aqui? Porque fantasmas não existem, mas você existe. E eu preciso saber. Saber o quê? Se é coincidência ou não. Lia deixou a foto sobre a mesa, afastando-se dela como se estivesse radioativa. Que tipo de coincidência você imagina que poderia ser? Isabela tinha família espalhada pelo Brasil, primos distantes que ela mencionava às vezes, mas com quem não mantinha contato próximo. É possível que sejamos parentes. Lia completou a frase, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. É possível. Sua mãe nunca mencionou uma Isabela na família. Lia pensou cuidadosamente. Verônica havia sido criada pela avó depois que os pais morreram num acidente de carro quando ela era adolescente. Raramente falava sobre família, e quando o fazia, era sempre de forma vaga e melancólica. Minha mãe não fala muito sobre o passado, mas lembro de ela mencionar uma prima que foi morar fora do país. Dizia que ela tinha se dado bem na vida. Isabela se formou em administração, na FGV, e trabalhou em Londres antes de nos conhecermos. O quebra-cabeça começou a se formar na mente de Lia, peça por peça. A semelhança física não era coincidência. Isabela era realmente sua prima, distante, mas prima. Então você me trouxe aqui porque sou parente dela? Porque acha que posso saber alguma coisa sobre o desaparecimento? Inicialmente, sim, mas agora... Agora o quê? Ethan se virou para encará-la novamente e, dessa vez, não desviou o olhar. Agora percebo que você não é apenas uma substituta para Isabela. Você é completamente diferente dela. Diferente como? Isabela era suave, diplomática, sabia como contornar situações difíceis com charme e inteligência. Você é mais direta, mais combativa. Isso é bom ou ruim, na sua opinião? Ainda. Estou decidindo. Lia riu um som que não tinha humor algum. Bom saber que estou sendo avaliada. Não é uma avaliação. É uma constatação. Você está aqui, quer queira, quer não. A questão é, o que fazemos com essa situação? O que você sugere? Que você fique algumas semanas. Conheça a propriedade, conheça a região. Conversemos sobre Isabela, sobre sua família, sobre qualquer informação que possa ajudar a esclarecer o que aconteceu com ela. E em troca, as dívidas de sua mãe são quitadas.
Você recebe uma quantia generosa para começar uma nova vida. E talvez, no processo, encontremos algumas respostas que ambos precisamos. Que tipo de quantia? 200 mil reais além das dívidas quitadas. Lia sentiu o chão se mover novamente. Era mais dinheiro do que ela havia sonhado possuir na vida inteira. E se eu quiser ir embora antes das semanas terminarem? Pode. Ir, mas sem o dinheiro. E se não souber nada útil sobre Isabela? Então, pelo menos tentamos. Lia caminhou até a janela, observando a paisagem que se escurecia. Havia algo quase irreal na conversa que acabara de ter. 6 horas atrás, ela era uma garota pobre que morava em Copacabana. Agora estava numa fazenda luxuosa no interior de Minas, conversando com um magnata russo sobre uma prima desaparecida que ela mal sabia que existia. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você realmente acredita que Isabela simplesmente desapareceu? Ou acha que algo mais sério aconteceu com ela? A hesitação de Ethan foi quase imperceptível, mas Lia a percebeu. Prefiro não especular sem evidências. Isso não é uma resposta. É a única resposta que posso dar agora. Lia se virou para encará-lo. Há algo que você não está me contando. Algo importante. Há muitas coisas que não estou contando. Algumas porque não são relevantes. Outras porque não é o momento certo. E quando será o momento certo? Quando eu tiver certeza de que posso confiar em você. A honestidade brutal da resposta foi quase refrescante. Pelo menos ele não estava tentando enganá-la com falsas intimidades ou promessas vazias. Tudo bem, disse ela finalmente. Fico pelas semanas que você mencionou, mas com algumas condições. Que condições? Primeira, quero total liberdade para explorar a propriedade. Não vou ficar trancada no quarto como uma prisioneira. Concordo, com uma ressalva. Há algumas áreas que são restritas por questões de segurança. Helena pode explicar quais são. Segunda condição, quero acesso a telefone e internet. Não vou ficar completamente isolada do mundo. Também concordo. Há um telefone fixo no escritório e Wi-Fi na casa principal. Terceira, se eu descobrir alguma coisa sobre Isabela, qualquer coisa, quero saber toda a verdade sobre o que aconteceu com ela. Não versões editadas ou meias-verdades. Ethan ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando os riscos da promessa que ela estava pedindo. Concordo, disse finalmente, mas você precisa estar preparada para a possibilidade de que a verdade seja mais perturbadora do que você imagina. Por que seria perturbadora? Porque pessoas não desaparecem sem motivo, Lia, e os motivos que fazem pessoas desaparecerem raramente são agradáveis. A forma como ele disse seu nome, pela primeira vez desde que se conheceram, fez algo se mexer no estômago dela. Não era apenas a pronúncia levemente acentuada, mas a intimidade inesperada de ouvir seu nome na voz dele. Então estamos acordados? Perguntou ele. Estamos acordados. Ethan se aproximou da mesa e estendeu a mão. Parceiros, então? Lia olhou para a mão estendida por um momento antes de apertar. A pele dele era surpreendentemente quente e o aperto firme sem ser possessivo. Mas quando ela tentou soltar a mão, ele a segurou por mais um momento. Lia. Sim? Obrigado. Por aceitar ficar. Por estar disposta a ajudar. Havia algo na voz dele que ela não conseguiu identificar completamente. Gratidão, sim. Mas também algo mais profundo. Esperança, talvez. Foi o alívio. Não me agradeça ainda, disse ela, finalmente soltando a mão. Você pode se arrepender de ter me trazido aqui. Por quê? Porque quando eu quero descobrir alguma coisa, não paro até conseguir. E algo me diz que os segredos dessa casa são mais profundos do que você está admitindo. Ethan sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira no rosto dele. Transformava completamente suas feições, tornando-o menos intimidante e mais humano. Estou contando com isso, disse ele. Lia saiu do escritório com mais perguntas do que respostas, mas também com uma determinação renovada. Havia aceitado ficar não apenas pelo dinheiro, embora 200 mil reais fossem certamente motivadores, mas porque algo sobre toda aquela situação a intrigava profundamente.
A semelhança com Isabela não podia ser pura coincidência. Se ela realmente era prima da mulher desaparecida, talvez houvesse informações na história de sua própria família que pudessem esclarecer o mistério. Mas havia algo mais. Algo na forma como Ethan falava sobre Isabela, na dor não cicatrizada, que transparecia em seus olhos quando mencionava o desaparecimento. Ele não estava apenas procurando respostas sobre o que acontecera com sua noiva. Estava procurando redenção por algo que acreditava ter feito de errado. E Lia tinha a estranha sensação de que estava prestes a descobrir exatamente o que era. De volta ao quarto, encontrou uma bandeja com jantar sobre a escrivaninha. Uma refeição simples, mas bem preparada, com um bilhete de Helena, explicando que o jantar formal seria servido às 8 horas na sala de jantar, mas que ela poderia comer no quarto se preferisse privacidade em sua primeira noite. Lia optou pela privacidade. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, para planejar seus próximos passos. Comeu devagar, observando pela janela as luzes que se acendiam espalhadas pela propriedade. A fazenda era maior do que havia percebido inicialmente. Havia construções que ela não notara na chegada, algumas bem distantes da casa principal. Após o jantar, decidiu tomar outro banho. A banheira de mármore era tentadora demais para resistir, e a água quente ajudava a relaxar músculos que ela nem percebera que estavam tensos. Foi quando estava saindo da banheira que ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar da casa. Música, piano especificamente. Alguém estava tocando piano no andar de baixo. Enrolou-se na roupão que encontrou pendurado na porta do banheiro e se aproximou da janela. Não conseguia ver de onde vinha o som, mas era inegavelmente belo. Uma melodia melancólica que parecia flutuar pela casa como um fantasma de notas musicais. Lia se vestiu rapidamente e saiu do quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas por algumas arandelas nas paredes, mas o som do piano ficava mais claro conforme ela descia a escada. Vinha de uma direção diferente do escritório onde havia conversado com Ethan. Provavelmente de uma sala que ainda não conhecia. Seguiu o som pelos corredores da casa, passando por portas fechadas e retratos antigos nas paredes. A música parou por um momento. E Lia temeu ter perdido a trilha, mas então recomeçou. Uma nova melodia, ainda mais triste que a anterior. Encontrou a origem do som numa sala ampla no final de um corredor lateral. A porta estava entreaberta, permitindo que ela visse parcialmente o interior. Era uma sala de música elegante, com um piano de cauda preto no centro e estantes repletas de partituras nas paredes. E ali, sentado ao piano, estava Ethan. Ele havia trocado o terno por roupas mais casuais, calça jeans escura e uma camisa, branca com as mangas arregaçadas. Os cabelos estavam levemente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes. A luz suave dos abajures espalhados pela sala parecia completamente diferente do homem controlado e intimidante que ela havia conhecido algumas horas antes. Parecia vulnerável. Os dedos dele se moviam pelas teclas com uma familiaridade que falava de anos de prática. Não era um músico amador tocando para passar o tempo. Era alguém que encontrava no piano uma forma de expressar coisas que não conseguia dizer com palavras. Lia ficou parada na porta, hesitando entre entrar e voltar para o quarto. A música era íntima demais, pessoal demais. Sentia-se como uma intrusa observando um momento privado. Mas então, Ethan levantou os olhos e a viu. As mãos dele se imobilizaram sobre as teclas, interrompendo a melodia abruptamente. Por um momento, ficaram apenas se olhando através do espaço, que os separava. "Desculpe", disse Lia finalmente. "Ouvi a música e... Não precisa se desculpar. Entre." Ela hesitou por mais um momento antes de empurrar a porta e entrar na sala. Era ainda mais bonita de perto. Papel de parede em tons dourados, móveis antigos e fotografias emolduradas que pareciam registrar décadas de história familiar. "Você toca muito bem", disse ela, aproximando-se do piano. "É uma forma de processar pensamentos.
E em que você estava pensando? Ethan não respondeu imediatamente. Em vez disso, voltou a tocar. Uma melodia diferente, mais suave, menos melancólica. Em como é estranho ter alguém nesta casa novamente, disse, finalmente sem parar de tocar. Há muito tempo vivo sozinho aqui. Sozinho não, tem Helena, José e outros funcionários. Funcionários não são companhia, são funcionários. Lia se sentou numa poltrona próxima ao piano, observando os movimentos dele. Havia uma graça inesperada na forma como tocava, uma delicadeza que contrastava com sua presença física imponente. Esta foi a música que Isabela gostava? Perguntou. As mãos dele falharam por uma fração de segundo, produzindo uma nota dissonante antes de retomar o ritmo. Isabela não gostava de música clássica, preferia samba, bossa nova, música brasileira, e mesmo assim você continua tocando música clássica. É o que sei tocar. Poderia aprender outras coisas. Poderia. Ele parou de tocar e se virou para encará-la. Mas algumas coisas são difíceis de mudar quando se vive sozinho por muito tempo. Quanto tempo é muito tempo? 7 anos, desde que Isabela desapareceu. A confissão pairou entre eles como uma revelação inesperada. 7 anos de solidão. 7 anos tocando piano em salas vazias. 7 anos procurando por respostas que talvez nunca chegassem. É muito tempo para ficar sozinho, disse Lia suavemente. É uma escolha, ou uma punição. Ethan a olhou com uma intensidade renovada. Por que diria isso? Porque pessoas não se isolam por 7 anos sem motivo, e o motivo geralmente é culpa. E do que você acha que me sinto culpado? Do que aconteceu com Isabela, de não ter conseguido protegê-la, de não ter impedido que ela desaparecesse. Você não me conhece bem o suficiente para fazer esse tipo de análise. Não preciso conhecer você. Preciso apenas observar. E tudo aqui grita culpa. A solidão, a música melancólica, a casa grande demais para uma pessoa só, a busca obsessiva por respostas. Ethan fechou a tampa do piano com um movimento suave mas definitivo. Talvez você seja perspicaz demais para seu próprio bem. Talvez você precise de alguém que seja perspicaz. Por quê? Porque pessoas culpadas tomam decisões ruins, e tenho a impressão de que você está prestes a tomar uma. Que tipo de decisão? Lia se levantou, movendo-se até a janela que dava para os jardins dos fundos da casa. Não sei ainda, mas vou descobrir. Quando se virou, Ethan estava de pé também, muito mais próximo do que ela esperava. Próximo o suficiente para que pudesse sentir o calor emanando do corpo dele, para que pudesse ver os pequenos detalhes de seu rosto que não havia notado antes. Lia, disse ele, com a voz mais rouca que ela havia ouvido até então. Sim. Amanhã quero mostrar a você o resto da propriedade. Há coisas que você precisa ver se realmente quer entender o que aconteceu aqui. Que tipo de coisas? O lugar onde Isabela costumava ficar quando vinha me visitar. Os locais que ela gostava de fotografar. Talvez algo desperte alguma memória. Alguma informação que sua família tenha mencionado. Tudo bem, e Lia? Sim. Obrigado por não ter fugido ainda. O dia ainda não acabou. Ele sorriu. O segundo sorriso genuíno da noite. Boa noite, então. Boa noite, Ethan. Lia saiu da sala de música, com o coração batendo de uma forma que não conseguia explicar completamente. Havia algo acontecendo entre eles, algo que ia além da transação comercial que os havia reunido, além da busca por respostas sobre Isabela. Era perigoso. Ela sabia disso. Envolver-se emocionalmente com Ethan Volkov seria como brincar com fogo numa casa cheia de pólvora. Mas enquanto subia a escada em direção ao quarto, Lia admitiu para si mesma uma verdade inconveniente. O perigo era exatamente o que a atraía. Lia acordou com o som de cavalos relinchando do lado de fora. O sol da manhã mineira entrava pelas cortinas de linho, tingindo o quarto de dourado, e pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela se sentiu genuinamente descansada. Havia dormido profundamente, sem pesadelos ou ansiedade. Algo raro,
para alguém que passara a vida inteira em estado de alerta. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma calça jeans e uma blusa de algodão branco do guarda-roupa cuidadosamente preparado. As roupas caíam perfeitamente em seu corpo, como se tivessem sido feitas sob medida. Era um lembrete constante de quão meticuloso Ethan havia sido em seus preparativos para sua chegada. Desceu para o café da manhã e encontrou Helena na cozinha, preparando pães frescos numa mesa de madeira maciça que dominava o centro do ambiente. A cozinha era ampla e aconchegante, com fogão a lenha, armários antigos e janelas que davam vista para os jardins dos fundos. Bom dia, senhorita Lia. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Obrigada. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto maduro. O café está pronto. O Sr. Ethan já tomou o dele e foi cuidar dos cavalos, mas disse que a encontraria depois do café, para mostrar a propriedade. Ele sempre acorda cedo? Sempre. Desde que o conheço. Diz que as manhãs são quando consegue pensar melhor. Lia. Se serviu de café, pão com manteiga caseira e frutas frescas. Era uma refeição simples, mas tudo tinha um sabor intenso que falava de ingredientes de qualidade e cuidado no preparo. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo você trabalha aqui? 12 anos. Vim trabalhar para o Sr. Ethan quando ele comprou a fazenda. Então você conheceu Isabela. Helena interrompeu o que estava fazendo, suas mãos se imobilizando sobre a massa que estava amassando. Conheci, sim. Como ela era? A governanta pensou cuidadosamente antes de responder. Era luminosa. Esse é o melhor termo que posso usar. Quando ela estava aqui, a casa toda parecia mais viva. Ria muito, cantava enquanto cozinhava, conversava com todos os funcionários como se fossem amigos antigos. Ela cozinhava? Adorava, principalmente pratos brasileiros. Dizia que queria ensinar receitas da família para o Sr. Ethan. Helena sorriu com a memória. Eles passavam horas aqui na cozinha, ela ensinando, ele tentando aprender. Era doce de ver, e depois que ela desapareceu, o rosto de Helena se fechou. A casa ficou em silêncio. O Sr. Ethan não falou com ninguém por semanas. Trancou-se no escritório, no quarto, na sala de música. Quando finalmente saiu, era diferente, mais fechado, mais controlado, como se tivesse construído uma parede ao redor de si mesmo. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu com ela? Helena secou as mãos no avental e se aproximou da mesa onde Lia estava sentada. Posso falar francamente? Por favor. Isabela estava feliz aqui. Falava constantemente sobre o casamento, sobre os planos que tinham juntos. Não era uma mulher que fugiria na véspera do próprio casamento. Então você acha que algo aconteceu com ela? Acho que alguém não queria que aquele casamento acontecesse. A declaração fez Lia se arrepiar. Alguém como quem? Não sei. Mas Isabela tinha complicações em sua vida, coisas que ela não gostava de discutir. Que tipo de complicações? Helena hesitou, olhando pela janela como se esperasse ver alguém se aproximando. Família, dinheiro, o tipo de problema que pessoas ricas sempre têm, mas que preferem esconder. Antes que Lia pudesse fazer mais perguntas, ouviu passos na varanda. Ethan apareceu na porta da cozinha, vestindo botas de montaria, calça jeans e uma camisa de algodão azul que realçava a cor de seus olhos. Bom dia, disse ele, dirigindo-se principalmente a Lia. Pronta para conhecer a fazenda? Pronta. Helena, pode preparar uma cesta de piquenique? Vamos passar o dia fora. Claro, senhor. Lia terminou o café rapidamente, ansiosa para começar a exploração. Havia passado a noite pensando na conversa que tiveram, nas perguntas que precisava fazer, nos mistérios que cercavam Isabela. Ethan a conduziu pelos jardins atrás da casa principal até os estábulos. Era uma construção ampla e bem cuidada, abrigando pelo menos uma dúzia de cavalos de diferentes raças. O cheiro de feno e couro se misturava com o aroma matinal do campo. Você sabe montar? Perguntou ele, acariciando o pescoço de uma égua. Castanha. Nunca tentei.
Então vamos a pé pela manhã. À tarde, se você quiser, posso ensinar. Eles começaram a caminhada seguindo uma trilha que serpenteava através da propriedade. A fazenda era ainda maior do que Lia havia imaginado. Além da casa principal e dos estábulos, havia pomares, uma horta extensa, açudes e construções, menores espalhadas por centenas de hectares. "O que você produz aqui?" perguntou ela, observando as plantações organizadas que se estendiam até onde a vista alcançava. "Principalmente café e gado, mas também temos cultivos menores, legumes, frutas, ervas medicinais." Ervas medicinais? Para os laboratórios. Uma das minhas empresas desenvolve medicamentos fitoterápicos. Era a primeira vez que ele mencionava seus negócios de forma específica. Lia fez uma anotação mental para perguntar mais sobre isso depois. Conforme caminhavam, Ethan ia apontando diferentes áreas da propriedade e contando histórias sobre como havia desenvolvido cada seção. Falava com paixão genuína sobre agricultura sustentável, sobre a importância de preservar o meio ambiente, sobre os projetos sociais que mantinha com as comunidades vizinhas. "Você parece gostar muito disto", observou Lia. "Gosto. Quando comprei esta terra, era apenas pasto degradado. Levou anos para transformar em algo produtivo e sustentável. E Isabela gostava também." Ethan desacelerou o passo. Isabela via potencial em tudo. Era otimista por natureza. Dizia que queria criar os filhos aqui, longe da poluição e do estresse das cidades grandes. Filhos. Queríamos ter uma família. Pelo menos 3 filhos, talvez 4. A melancolia na voz dele era palpável. Lia sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúme por uma mulher que havia desaparecido 7 anos atrás. Pararam para descansar, próximo a um açude, onde patos selvagens nadavam tranquilamente. Ethan estendeu uma manta que trouxera na mochila e eles se sentaram sob a sombra de uma árvore frondosa. "Posso perguntar sobre seu trabalho?" disse Lia. "Você mencionou laboratórios, empresas farmacêuticas. O que exatamente você faz?" "Desenvolvo medicamentos, principalmente na área de neurologia e psiquiatria." "E por que escolheu essa área?" Ethan ficou em silêncio por um longo momento, observando a água do açude. "Minha mãe tinha esquizofrenia. Passou grande parte da vida internada em hospitais psiquiátricos. Quando era criança, eu a visitava e via o sofrimento não apenas dela, mas de todos os pacientes. Muitos não tinham acesso a tratamentos adequados, ou os medicamentos disponíveis causavam efeitos colaterais terríveis. Sinto muito. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Uma overdose de medicamentos. Nunca ficou claro se foi acidental ou intencional." A revelação explicava muito sobre a personalidade fechada de Ethan, sobre sua necessidade de controle, sobre a forma como se isolava emocionalmente. "Foi então que você decidiu se dedicar à medicina?" "Foi. Estudei farmacologia, biotecnologia, genética. Passei anos desenvolvendo tratamentos menos invasivos, mais eficazes. O sucesso comercial foi consequência, não objetivo. E Isabela apoiava seu trabalho. Apoiava completamente. Até sugeriu que estabelecêssemos uma fundação para fornecer tratamentos gratuitos para pessoas sem recursos." "Vocês chegaram a fazer isso?" "Estabelecemos a fundação 2 semanas antes do casamento. Isabela era para ser a presidente." Lia sentiu um nó no estômago. "E o que aconteceu com a fundação depois que ela desapareceu?" "Continua funcionando. Helena administra em sua memória." Eles comeram o piquenique que Helena havia preparado. Sanduíches de queijo artesanal, frutas frescas, suco de maracujá, natural. A conversa fluiu naturalmente, tocando em tópicos mais leves, livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Lia descobriu que Ethan era surpreendentemente bem-humorado quando se permitia relaxar. Tinha uma inteligência afiada e uma cultura ampla que ia muito além de seus conhecimentos científicos. Falava fluentemente 5 idiomas. Havia morado em diferentes países. Conhecia arte, literatura, música. Como é possível que alguém assim viva sozinho numa fazenda no interior de Minas?
Perguntou ela, meio brincando, meio séria. Às vezes o lugar mais seguro para se esconder é em plena vista, respondeu ele. Ninguém procura um magnata internacional numa fazenda de café. Esconder de quê? De responsabilidades que não quero assumir, de pessoas que querem coisas que não posso dar, de expectativas que não consigo cumprir, e de sentimentos que não quero enfrentar. Ethan a olhou com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. Você é muito perceptiva. Ou você é muito transparente. Ninguém nunca me disse isso antes. Talvez ninguém tenha prestado atenção suficiente. Depois do almoço, continuaram a exploração. Ethan a levou para ver o laboratório, uma construção moderna e bem equipada, onde uma pequena equipe de cientistas trabalhava no desenvolvimento de novos medicamentos. Mostrou-lhe também uma biblioteca impressionante, numa das construções anexas, com milhares de livros em várias línguas e uma seção inteira dedicada à medicina e farmacologia. Foi quando estavam voltando para a casa principal, no final da tarde, que Lia viu a construção que Ethan não havia mencionado durante o tour. Era uma casa menor, mais afastada, com arquitetura similar à principal, mas em estilo mais íntimo. Havia flores plantadas ao redor, e as janelas estavam fechadas por persianas de madeira. O que é aquela casa? Perguntou ela. Ethan parou de andar seguindo o olhar dela. Era a casa que estava preparando para Isabela. Para nós, depois do casamento. Posso vê-la? Não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque está exatamente como Isabela. Deixou na última vez que esteve aqui. A revelação fez o coração de Lia acelerar. Você não mexeu em nada. Não consegui. Ethan, se você realmente quer entender o que aconteceu com ela, talvez seja a hora de enfrentar esse lugar. E você acha que consegue? Acho que precisamos tentar. Ethan hesitou por um longo momento antes de tirar um molho de chaves do bolso. Está bem, mas se for difícil demais, saímos imediatamente. A caminhada até a casa menor pareceu mais longa do que realmente era. Lia sentia a atenção irradiar do corpo de Ethan. Via a forma como suas mãos se fechavam em punhos, como sua respiração ficava mais controlada. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um interior que parecia suspenso no tempo. Era como entrar numa cápsula temporal, preservada exatamente como havia sido deixada 7 anos atrás. A sala principal era aconchegante e feminina, decorada com cores suaves e móveis delicados. Havia flores secas em vasos, revistas espalhadas sobre a mesa de centro, um laptop fechado sobre uma escrivaninha próxima à janela. Meu Deus, murmurou Lia, observando ao redor. Nas paredes havia fotografias, muitas fotografias. Isabela e Ethan em diferentes momentos, lugares, situações. No que parecia ser uma festa de família, numa praia, num restaurante elegante, nos jardins da fazenda. Em todas elas, Isabela irradiava felicidade genuína. Lia se aproximou das fotos, estudando cuidadosamente o rosto da prima que nunca conhecera pessoalmente. A semelhança entre elas era ainda mais impressionante ao ver Isabela em movimento, sorrindo, vivendo. Era como olhar para uma versão alternativa de si mesma. Ela parecia muito feliz, disse Lia suavemente. Era. Pelo menos aqui. E em outros lugares não era? Isabela tinha pressões familiares, expectativas que a sufocavam às vezes. Lia caminhou pela sala, tocando delicadamente os objetos que Isabela havia deixado para trás. Havia algo profundamente melancólico em estar naquele espaço, cercada pelos restos de uma vida interrompida. Posso ver o quarto? Ethan hesitou novamente, mas assentiu. O quarto era ainda mais íntimo que a sala. A cama estava feita com lençóis de seda azul claro. Havia roupas penduradas no armário, produtos de beleza organizados sobre a penteadeira. Na mesa de cabeceira, um livro aberto numa página específica, com um marcador de prata no formato de borboleta. Lia se aproximou do livro. Era um romance brasileiro, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. A página marcada continha uma passagem sublinhada. Ninguém amava ninguém. Todos se exploravam reciprocamente. Estranho trecho para sublinhar numa lua de mel, comentou Lia. Isabela,
Gostava de literatura clássica. Sempre sublinhava passagens que a impressionavam. Mas este trecho é sobre exploração, sobre relacionamentos falsos. Por que isso a impressionaria se ela estava feliz com você? Ethan se aproximou para ver o livro. Não sei. Nunca reparei nessa passagem antes. Lia continuou folheando o livro. Havia outras passagens sublinhadas, todas com temas similares. Traição, engano. Relacionamentos baseados em interesse. Era como se Isabela estivesse tentando entender algo sobre a natureza humana, algo que a perturbava. Ethan, você tem certeza de que Isabela estava feliz aqui? Realmente feliz? Tenho. Por que pergunta? Porque estas passagens sublinhas sugerem alguém que estava questionando relacionamentos, questionando motivações. Não parecem reflexões de uma mulher completamente apaixonada e confiante. Ethan pegou o livro das mãos dela, fechando-o com um movimento brusco. Isabela era intelectual, gostava de analisar comportamento humano. Não significa que estivesse questionando nosso relacionamento. Ou significa exatamente isso. Lia, você disse que queria a verdade, não importa o quão perturbadora fosse. A verdade é que sua noiva estava lendo sobre traição e engano dias antes do casamento. Isso não é coincidência. Ethan se afastou dela, caminhando até a janela. Isabela me amava. Eu sei que me amava. Tenho certeza de que amava, mas isso não significa que confiava em você, ou que não havia descoberto algo que a fez questionar essa confiança. Que tipo de coisa ela poderia ter descoberto? É isso que preciso descobrir, e não vou conseguir se você não for completamente honesto comigo. Ethan se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que se conheceram, Lia viu medo, real em seus olhos. O que você quer saber? Tudo, sobre seus negócios, sobre sua família, sobre qualquer coisa que pudesse ter alarmado Isabela, sobre qualquer segredo que você tenha guardado dela. Há coisas que não posso contar, por questões de segurança. Segurança de quem? Sua ou minha? De ambos. Lia se aproximou dele, mantendo a voz firme, mas não agressiva. Ethan, você me trouxe aqui para ajudar a descobrir o que aconteceu com Isabela. Mas como posso ajudar se você só me conta metade da história? Porque a história completa pode colocar você em perigo. Que tipo de perigo? O tipo que faz pessoas desaparecerem. A admissão caiu entre eles como uma bomba. Ethan havia acabado de confirmar que o desaparecimento de Isabela não havia sido voluntário. Havia sido algo mais sinistro, mais perigoso. Então você sabe o que aconteceu com ela? Suspeito, mas não tenho provas. E suas suspeitas envolvem seus negócios? Envolvem associações que preferia não ter feito, decisões que tomei no passado e que tiveram consequências imprevistas. Que tipos de associações? Ethan voltou para perto da cama, sentando-se na beira como se o peso da conversa tivesse se tornado fisicamente insuportável. Quando comecei minha empresa, precisava de investidores. Muito dinheiro, muito rapidamente. Nem sempre fui criterioso sobre a origem dos recursos. Dinheiro sujo. Dinheiro com origens questionáveis, sim. E Isabela descobriu isso. Isabela descobriu muito mais do que deveria. Era inteligente demais, curiosa demais. Começou a fazer perguntas sobre contratos, sobre parceiros, sobre transações que eu preferia manter privadas. E você não contou a verdade para ela? Contei parte da verdade. Disse que havia cometido erros no passado, mas que estava tentando se desligar dessas parcerias, que era só uma questão de tempo. Mas não era tão simples assim. Não. Alguns contratos não podem ser rompidos facilmente. Algumas pessoas não aceitam ser dispensadas. Lia se sentou ao lado dele na cama, sentindo o peso da revelação. Você acha que essas pessoas fizeram algo com Isabela para forçar você a continuar os negócios? Acho que Isabela se tornou uma ameaça para eles. Ela sabia demais, questionava demais. E no mundo em que essas pessoas vivem, ameaças são eliminadas. Por que você nunca foi à polícia? Com que provas? E mais importante, você acha que a polícia seria páreo para o tipo de organização que estou descrevendo?
Lia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de organização? O tipo que move bilhões de dólares em medicamentos ilegais, que tem contatos em governos, que faz pessoas desaparecerem sem deixar rastro. E você ainda está envolvido com eles? Estou tentando me desligar há 7 anos, mas é complicado. Complicado como? Eles não querem que eu saia. Meus conhecimentos, meus laboratórios, minhas conexões, sou útil demais para ser dispensado. Lia se levantou abruptamente, a realidade da situação finalmente se revelando completamente. Então você me trouxe aqui sabendo que eu poderia correr o mesmo risco que Isabela? Não, você está aqui por motivos completamente diferentes. Ninguém sabe sobre você, sobre nossa conexão com Isabela. Ainda não. Mas se eu descobrir algo importante, se me aproximar demais da verdade, não vou deixar isso acontecer. Como pode ter certeza? Ethan se levantou também, aproximando-se dela com uma urgência que ela ainda não havia visto. Porque desta vez estou preparado. Desta vez sei quais são os riscos. E desta vez, você o quê? Vai me proteger? Vai lutar contra uma organização criminosa internacional? Se necessário, sim. A intensidade na voz dele a fez parar. Havia algo diferente na forma como a olhava, algo que ia além de culpa ou responsabilidade. Por quê? Perguntou ela suavemente. Por que arriscaria tanto? Por alguém que mal conhece? Ethan se aproximou mais um passo, até estar próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de sua respiração. Porque você não é apenas alguém que mal conheço. Você é... Sou o quê? Você é a primeira pessoa em 7 anos que me faz querer lutar por algo além da sobrevivência. A confissão pairou entre eles, carregada de uma intimidade inesperada. Lia sentiu seu coração acelerar, não de medo desta vez, mas de algo muito mais perigoso. Ethan. Eu sei que é complicado. Sei que começou como uma transação, como uma forma de quitar dívidas e encontrar respostas, mas se tornou algo mais. O que exatamente? Algo que não senti desde Isabela, algo que pensei que havia morrido com ela. Lia queria recuar, queria manter a distância emocional que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Mas havia algo no olhar dele, na vulnerabilidade crua que transparecia que a mantinha imóvel. Isso é perigoso, disse ela. Eu sei. Para ambos. Eu sei. E mesmo assim, não consigo parar de sentir. Eles ficaram ali, parados no quarto de Isabela, cercados pelos restos de um amor que havia terminado tragicamente, reconhecendo o início de algo novo e igualmente perigoso. Foi Lia quem se afastou primeiro, quebrando o momento antes que ele se tornasse irreversível. Precisamos sair daqui, disse ela com a voz ligeiramente rouca. Sim. E precisamos ter uma conversa séria sobre o que fazer a seguir. Sim. Porque se vamos continuar procurando pela verdade sobre Isabela, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Vou contar tudo esta noite, sem omissões. Promete? Prometo. Eles saíram da casa de Isabela em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Conforme caminhavam de volta para a casa principal, Lia sentiu que havia cruzado mais uma linha invisível. Não apenas na investigação sobre Isabela, mas em sua própria vida emocional. Estava se apaixonando por Ethan Volkov, e isso não era apenas perigoso, era potencialmente fatal. Lia acordou com o som de cavalos relinchando do lado de fora. O sol da manhã mineira entrava pelas cortinas de linho, tingindo o quarto de dourado, e pela primeira vez desde que chegara à fazenda, ela se sentiu genuinamente descansada. Havia dormido profundamente, sem pesadelos ou ansiedade. Algo raro para alguém que passara a vida inteira em estado de alerta. Vestiu-se com cuidado, escolhendo uma calça jeans e uma blusa de algodão branco do guarda-roupa cuidadosamente preparado. As roupas caíam perfeitamente em seu corpo, como se tivessem sido feitas sob medida. Era um lembrete constante de quão meticuloso Ethan havia sido em seus preparativos para sua chegada. Desceu para o café da manhã
e encontrou Helena na cozinha, preparando pães frescos numa mesa de madeira maciça que dominava o centro do ambiente. A cozinha era ampla e aconchegante, com fogão a lenha, armários antigos e janelas que davam vista para os jardins dos fundos. Bom dia, senhorita Lia. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Obrigada. Helena sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto maduro. O café está pronto. O Sr. Ethan já tomou o dele e foi cuidar dos cavalos, mas disse que a encontraria depois do café para mostrar a propriedade. Ele sempre acorda cedo? Sempre. Desde que o conheço. Diz que as manhãs são quando consegue pensar melhor. Lia se serviu de café, pão com manteiga caseira e frutas frescas. Era uma refeição simples, mas tudo tinha um sabor intenso que falava de ingredientes de qualidade e cuidado no preparo. Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Há quanto tempo você trabalhas aqui? 12 anos. Vim trabalhar para o senhor. Ethan, quando ele comprou a fazenda. Então você conheceu Isabela. Helena interrompeu o que estava fazendo, suas mãos se imobilizando sobre a massa que estava amassando. Conheci sim. Como ela era? A governanta pensou cuidadosamente antes de responder. Era luminosa. Esse é o melhor termo que posso usar. Quando ela estava aqui, a casa toda parecia mais viva. Ria muito, cantava enquanto cozinhava, conversava com todos os funcionários como se fossem amigos antigos. Ela cozinhava. Adorava. Principalmente pratos brasileiros. Dizia que queria ensinar receitas da família para o Sr. Ethan. Helena sorriu com a memória. Eles passavam horas aqui na cozinha, ela ensinando, ele tentando aprender. Era doce de ver. E depois que ela desapareceu, o rosto de Helena se fechou. A casa ficou em silêncio. O Sr. Ethan não falou com ninguém por semanas. Trancou-se no escritório, no quarto, na sala de música. Quando finalmente saiu, era diferente, mais fechado, mais controlado, como se tivesse construído uma parede ao redor de si mesmo. Você tem alguma teoria sobre o que aconteceu com ela? Helena secou as mãos no avental e se aproximou da mesa onde Lia estava sentada. Posso falar francamente? Por favor. Isabela estava feliz aqui. Falava constantemente sobre o casamento, sobre os planos que tinham juntos. Não era uma mulher que fugiria na véspera do próprio casamento. Então você acha que algo aconteceu com ela? Acho que alguém não queria que aquele casamento acontecesse. A declaração fez Lia se arrepiar. Alguém como quem? Não sei, mas Isabela tinha complicações em sua vida, coisas que ela não gostava de discutir. Que tipo de complicações? Helena hesitou, olhando pela janela como se esperasse ver alguém se aproximando. Família, dinheiro. O tipo de problema que pessoas ricas sempre têm, mas que preferem esconder. Antes que Lia pudesse fazer mais perguntas, ouviu passos na varanda. Ethan apareceu na porta da cozinha, vestindo botas de montaria, calça jeans e uma camisa de algodão azul que realçava a cor de seus olhos. Bom dia, disse ele, dirigindo-se principalmente a Lia. Pronta para conhecer a fazenda? Pronta. Helena, pode preparar uma cesta de piquenique? Vamos passar o dia fora. Claro, senhor. Lia terminou o café rapidamente, ansiosa para começar a exploração. Havia passado a noite pensando na conversa que tiveram, nas perguntas que precisava fazer, nos mistérios que cercavam Isabela. Ethan a conduziu pelos jardins atrás da casa principal até os estábulos. Era uma construção ampla e bem cuidada, abrigando pelo menos uma dúzia de cavalos de diferentes raças. O cheiro de feno e couro se misturava com o aroma matinal do campo. — Você sabe montar? Perguntou ele, acariciando o pescoço de uma égua castanha. — Nunca tentei. — Então vamos a pé pela manhã. À tarde, se você quiser, posso ensinar. Eles começaram a caminhada seguindo uma trilha que serpenteava através da propriedade. A fazenda era ainda maior do que Lia havia imaginado. Além da casa principal e dos estábulos, havia pomares, uma horta extensa, açudes e construções menores espalhadas por centenas de hectares. — O que você produz aqui? Perguntou ela, observando as plantações organizadas que se estendiam até onde a vista alcançava. Principalmente café e gado.
Mas também temos cultivos menores, legumes, frutas, ervas medicinais. Ervas medicinais? Para os laboratórios. Uma das minhas empresas desenvolve medicamentos fitoterápicos. Era a primeira vez que ele mencionava seus negócios de forma específica. Lia fez uma anotação mental para perguntar mais sobre isso depois. Conforme caminhavam, Ethan ia apontando diferentes áreas da propriedade e contando histórias sobre como havia desenvolvido cada seção. Falava com paixão genuína sobre a agricultura sustentável, sobre a importância de preservar o meio ambiente, sobre os projetos sociais que mantinha com as comunidades vizinhas. Você parece gostar muito disto, observou Lia. Gosto. Quando comprei esta terra, era apenas pasto degradado. Levou anos para transformar em algo produtivo e sustentável. E Isabela gostava também? Ethan desacelerou o passo. Isabela via potencial em tudo. Era otimista por natureza. Dizia que queria criar os filhos aqui, longe da poluição e do estresse das cidades grandes. Filhos? Queríamos ter uma família. Pelo menos 3 filhos, talvez 4. A melancolia na voz dele era palpável. Lia sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúme por uma mulher que havia desaparecido 7 anos atrás. Pararam para descansar, próximo a um açude onde patos selvagens nadavam tranquilamente. Ethan estendeu uma manta que trouxera na mochila e eles se sentaram sob a sombra de uma árvore frondosa. Posso perguntar sobre seu trabalho? Disse Lia. Você mencionou laboratórios, empresas farmacêuticas. O que exatamente você faz? Desenvolvo medicamentos, principalmente na área de neurologia e psiquiatria. E por que escolheu essa área? Ethan ficou em silêncio por um longo momento, observando a água do açude. Minha mãe tinha esquizofrenia. Passou grande parte da vida internada em hospitais psiquiátricos. Quando era criança, eu a visitava e via o sofrimento não apenas dela, mas de todos os pacientes. Muitos não tinham acesso a tratamentos adequados, ou os medicamentos disponíveis causavam efeitos colaterais terríveis. Sinto muito. Ela morreu quando eu tinha 15 anos. Uma overdose de medicamentos. Nunca ficou claro se foi acidental ou intencional. A revelação explicava muito sobre a personalidade fechada de Ethan, sobre sua necessidade de controle, sobre a forma como se isolava emocionalmente. Foi então que você decidiu se dedicar à medicina? Foi. Estudei farmacologia, biotecnologia, genética. Passei anos desenvolvendo tratamentos menos invasivos, mais eficazes. O sucesso comercial foi consequência, não objetivo. E Isabela apoiava seu trabalho? Apoiava completamente, até sugeriu que estabelecêssemos uma fundação para fornecer tratamentos gratuitos para pessoas sem recursos. Vocês chegaram a fazer isso? Estabelecemos a fundação 2 semanas antes do casamento. Isabela era para ser a presidente. Lia sentiu um nó no estômago. E o que aconteceu com a fundação depois que ela desapareceu? Continua funcionando. Helena administra em sua memória. Eles comeram o piquenique que Helena havia preparado. Sanduíches de queijo artesanal, frutas frescas, suco de maracujá, natural. A conversa fluiu naturalmente, tocando em tópicos mais leves, livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Lia descobriu que Ethan era surpreendentemente bem-humorado quando se permitia relaxar. Tinha uma inteligência afiada e uma cultura ampla que ia muito além de seus conhecimentos científicos. Falava fluentemente 5 idiomas, havia morado em diferentes países, conhecia arte, literatura, música. Como é possível que alguém assim viva sozinho numa fazenda no interior de Minas? Perguntou ela meio brincando, meio séria. Às vezes o lugar mais seguro para se esconder é em plena vista, respondeu ele. Ninguém procura um magnata internacional numa fazenda de café. Esconder de quê? De responsabilidades que não quero assumir, de pessoas que querem coisas que não posso dar, de expectativas que não consigo cumprir, e de sentimentos que não quero enfrentar. Ethan a olhou com aquela intensidade que ela estava começando a reconhecer. Você é muito perceptiva. Ou você é muito transparente. Ninguém nunca me disse isso antes. Talvez ninguém tenha prestado atenção suficiente,
Depois do almoço, continuaram a exploração. Ethan a levou para ver o laboratório, uma construção moderna e bem equipada, onde uma pequena equipe de cientistas trabalhava no desenvolvimento de novos medicamentos. Mostrou-lhe também uma biblioteca impressionante numa das construções anexas, com milhares de livros em várias línguas e uma seção inteira dedicada à medicina e farmacologia. Foi quando estavam voltando para a casa principal, no final da tarde, que Lia viu a construção que Ethan não havia mencionado durante o tour. Era uma casa menor, mais afastada, com arquitetura similar à principal, mas em estilo mais íntimo. Havia flores plantadas ao redor e as janelas estavam fechadas por persianas de madeira. "O que é aquela casa?" perguntou ela. Ethan parou de andar seguindo o olhar dela. Era a casa que estava preparando para Isabela, para nós, depois do casamento. "Posso vê-la?" "Não sei se é uma boa ideia." "Por quê?" "Porque está exatamente como Isabela deixou na última vez que esteve aqui." A revelação fez o coração de Lia acelerar. "Você não mexeu em nada?" "Não consegui." "Ethan, se você realmente quer entender o que aconteceu com ela, talvez seja a hora de enfrentar esse lugar. E você acha que consegue?" "Acho que precisamos tentar." Ethan hesitou por um longo momento antes de tirar um molho de chaves do bolso. "Está bem. Mas se for difícil demais, saímos imediatamente." A caminhada até a casa menor pareceu mais longa do que realmente era. Lia sentia a tensão irradiar do corpo de Ethan, via a forma como suas mãos se fechavam em punhos, como sua respiração ficava mais controlada. A porta se abriu com um rangido suave, revelando um interior que parecia suspenso no tempo. Era como entrar numa cápsula temporal, preservada exatamente como havia sido deixada 7 anos atrás. A sala principal era aconchegante e feminina, decorada com cores suaves e móveis delicados. Havia flores secas em vasos, revistas espalhadas sobre a mesa de centro, um laptop fechado sobre uma escrivaninha próxima à janela. "Meu Deus", murmurou Lia, observando ao redor. Nas paredes havia fotografias, muitas fotografias. Isabela e Ethan em diferentes momentos, lugares, situações, no que parecia ser uma festa de família, numa praia, num restaurante elegante, nos jardins da fazenda. Em todas elas, Isabela irradiava felicidade genuína. Lia se aproximou das fotos, estudando cuidadosamente o rosto da prima que nunca conhecera pessoalmente. A semelhança entre elas era ainda mais impressionante ao ver Isabela em movimento, sorrindo, vivendo. Era como olhar para uma versão alternativa de si mesma. "Ela parecia muito feliz", disse Lia suavemente. "Era. Pelo menos aqui. Em outros lugares não era." Isabela tinha pressões familiares, expectativas que a sufocavam às vezes. Lia caminhou pela sala, tocando delicadamente os objetos que Isabela havia deixado para trás. Havia algo profundamente melancólico em estar naquele espaço, cercada pelos restos de uma vida interrompida. "Posso ver o quarto?" Ethan hesitou novamente, mas assentiu. O quarto era ainda mais íntimo que a sala. A cama estava feita com lençóis de seda azul claro. Havia roupas penduradas no armário, produtos de beleza organizados sobre a penteadeira. Na mesa de cabeceira, um livro aberto numa página específica, com um marcador de prata no formato de borboleta. Lia se aproximou do livro. Era um romance brasileiro, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. A página marcada continha uma passagem sublinhada. Ninguém amava ninguém. Todos se exploravam reciprocamente. "Estranho trecho para sublinhar numa lua de mel", comentou Lia. Isabela gostava de literatura clássica. Sempre sublinhava passagens que a impressionavam. Mas este trecho é sobre exploração, sobre relacionamentos falsos. Por que isso a impressionaria se ela estava feliz com você? Ethan se aproximou para ver o livro. "Não sei. Nunca reparei nessa passagem antes." Lia continuou folheando o livro. Havia outras passagens sublinhadas, todas com temas similares. Traição, engano, relacionamentos baseados em interesse. Era como se Isabela estivesse tentando entender algo sobre a natureza humana, algo que a perturbava. "Ethan,
Você tem certeza de que Isabela estava feliz aqui? Realmente feliz? Tenho. Por que pergunta? Porque estas passagens sublinhas sugerem alguém que estava questionando relacionamentos, questionando motivações. Não parecem reflexões de uma mulher completamente apaixonada e confiante. Ethan pegou o livro das mãos dela, fechando-o com um movimento brusco. Isabela era intelectual. Gostava de analisar comportamento humano. Não significa que estivesse questionando nosso relacionamento. Ou significa exatamente isso? Lia. Você disse que queria a verdade, não importa o quão perturbadora fosse. A verdade é que sua noiva estava lendo sobre traição e engano dias antes do casamento. Isso não é coincidência. Ethan se afastou dela caminhando até a janela. Isabela me amava. Eu sei que me amava. Tenho certeza de que amava, mas isso não significa que confiava em você, ou que não havia descoberto algo que a fez questionar. Essa confiança. Que tipo de coisa ela poderia ter descoberto? É isso que preciso descobrir, e não vou conseguir se você não for completamente honesto comigo. Ethan se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que se conheceram, Lia viu medo real em seus olhos. O que você quer saber? Tudo. Sobre seus negócios, sobre sua família, sobre qualquer coisa que pudesse ter alarmado Isabela, sobre qualquer segredo que você tenha guardado dela. Há coisas que não posso contar, por questões de segurança. Segurança de quem? Sua ou minha? De ambos. Lia se aproximou dele, mantendo a voz firme, mas não agressiva. Ethan, você me trouxe aqui para ajudar a descobrir o que aconteceu com Isabela. Mas como posso ajudar se você só me conta metade da história? Porque a história completa pode colocar você em perigo. Que tipo de perigo? O tipo que faz pessoas desaparecerem. A admissão caiu entre eles como uma bomba. Ethan havia acabado de confirmar que o desaparecimento de Isabela não havia sido voluntário. Havia sido algo mais sinistro, mais perigoso. Então você sabe o que aconteceu com ela? Suspeito. Mas não tenho provas. E suas suspeitas envolvem seus negócios, envolvem as associações que preferia não ter feito, decisões que tomei no passado e que tiveram consequências imprevistas. Que tipos de associações? Ethan voltou para perto da cama, sentando-se na beira como se o peso da conversa tivesse se tornado fisicamente insuportável. Quando comecei minha empresa, precisava de investidores. Muito dinheiro, muito rapidamente. Nem sempre fui criterioso sobre a origem dos recursos. Dinheiro sujo. Dinheiro com origens questionáveis, sim. E Isabela descobriu isso? Isabela descobriu muito mais do que deveria. Era inteligente demais, curiosa demais. Começou a fazer perguntas sobre contratos, sobre parceiros, sobre transações que eu preferia manter privadas. E você não contou a verdade para ela. Contei parte da verdade. Disse que havia cometido erros no passado, mas que estava tentando se desligar dessas parcerias, que era só uma questão de tempo. Mas não era tão simples assim. Não, alguns contratos não podem ser rompidos facilmente. Algumas pessoas não aceitam ser dispensadas. Lia se sentou ao lado dele na cama, sentindo o peso da revelação. Você acha que essas pessoas fizeram algo com Isabela para forçar você a continuar os negócios? Acho que Isabela se tornou uma ameaça para eles. Ela sabia demais, questionava demais. E no mundo em que essas pessoas vivem, ameaças são eliminadas. Por que você nunca foi à polícia? Com que provas? E mais importante, você acha que a polícia seria páreo para o tipo de organização que estou descrevendo? Lia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de organização? O tipo que move bilhões de dólares em medicamentos ilegais, que tem contatos em governos, que faz pessoas desaparecerem sem deixar rastro. E você ainda está envolvido com eles? Estou tentando me desligar há 7 anos, mas é complicado. Complicado como? Eles não querem que eu saia. Meus conhecimentos, meus laboratórios, minhas conexões, sou útil demais para ser dispensado. Lia se levantou abruptamente, a realidade da situação finalmente se revelando completamente. Então você me trouxe aqui sabendo que eu poderia correr o mesmo risco que Isabela? Não.
Você está aqui por motivos completamente diferentes. Ninguém sabe sobre você, sobre nossa conexão com Isabela. Ainda não, mas se eu descobrir algo importante, se me aproximar demais da verdade, não vou deixar isso acontecer. Como pode ter certeza? Ethan se levantou também, aproximando-se dela com uma urgência que ela ainda não havia visto. Porque desta vez estou preparado. Desta vez sei quais são os riscos. E desta vez você o quê? Vai me proteger? Vai lutar contra uma organização criminosa internacional? Se necessário, sim. A intensidade na voz dele a fez parar. Havia algo diferente na forma como a olhava, algo que ia além de culpa ou responsabilidade. Por quê? Perguntou ela suavemente. Por que arriscaria tanto por alguém que mal conhece? Ethan se aproximou mais um passo, até estar próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor de sua respiração. Porque você não é apenas alguém que mal conheço. Você é... Sou o quê? Você é a primeira pessoa em 7 anos que me faz querer lutar por algo além da sobrevivência. A confissão pairou entre eles, carregada de uma intimidade inesperada. Lia sentiu seu coração acelerar, não de medo desta vez, mas de algo muito mais perigoso. Ethan, eu sei que é complicado, sei que começou como uma transação, como uma forma de quitar dívidas e encontrar respostas, mas se tornou algo mais. O que exatamente? Algo que não senti desde Isabela, algo que pensei que havia morrido com ela. Lia queria recuar, queria manter a distância emocional que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Mas havia algo no olhar dele, na vulnerabilidade crua que transparecia que a mantinha imóvel. Isso é perigoso, disse ela. Eu sei. Para ambos. Eu sei. E mesmo assim, não consigo parar de sentir. Eles ficaram ali, parados no quarto de Isabela, cercados pelos restos de um amor que havia terminado tragicamente, reconhecendo o início de algo novo e igualmente perigoso. Foi Lia quem se afastou primeiro, quebrando o momento antes que ele se tornasse irreversível. Precisamos sair daqui, disse ela, com a voz ligeiramente rouca. Sim. E precisamos ter uma conversa séria sobre o que fazer a seguir. Sim. Porque se vamos continuar procurando pela verdade sobre Isabela, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Vou contar tudo. Esta noite, sem omissões. Promete? Prometo. Eles saíram da casa de Isabela em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Conforme caminhavam de volta para a casa principal, Lia sentiu que havia cruzado mais uma linha invisível. Não apenas na investigação sobre Isabela, mas em sua própria vida emocional. Estava se apaixonando por Ethan Volkov, e isso não era apenas perigoso, era potencialmente fatal.